Entrevista. O jornalista Magno Martins lança hoje na Câmara de Vereadores aqui de Caruaru o livro Os Leões do Norte. Obra reúne mini-biografias de 22 ex-governadores de Pernambuco que comandaram o estado entre 1930 e 2022. Para saber detalhes sobre o evento, um pouco sobre o livro, nós recebemos aqui Magno Martins, que também é apresentador da Cidade FM. Magno, bom dia, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Vamos falar um pouquinho sobre a produção desse livro. É o 14º livro que você escreve, né? E já está encaminhando o 15º, pelo que já pude ler aqui na introdução. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia. Caruaru, Agreste, Pernambucano. Eu sempre, quando estou passando aqui para minha Arco Verde, né? Porque eu tenho uma casa lá em Arco Verde com a minha na ilha, eu sempre vou ouvindo na cidade. Estava comentando com o Ivan Feitosa, vocês estão com uma potência muito grande. Eu vou ouvindo a rádio até perto de Arco Verde. Coisa boa. Parabéns pela grade, já deu a Ivan, Mário Flávio, a Renata, que não pôde vir aqui, né? Vocês todos estão de parabéns, que realmente a rádio está com uma potência maravilhosa e uma grade maravilhosa também, né? Eu vim a Caruaru hoje, Vitor, trazer esse livro, que é um livro que eu estou levando para o estado inteiro. Não lancei em Brasília, porque é um livro muito pernambucano. É um livro que trata da história de 22 governadores, quase um século de história, né? Que começou lá atrás, em 30, com Carlos de Lima Cavalcante, e foi até Paulo Câmara. Me perguntam, por que Raquel não está no livro? Porque Raquel está no exercício do mandato dela. O livro trata de ex-governadores, legado de ex-governadores. Como foram os governos dessas personalidades, né? Personalidades importantíssimas, né? Porque tem figuras antológicas, como Agamenon Magalhães, que foi, no meu entender, o maior governador de Pernambuco, um estadista, porque Agamenon, ele rompeu as fronteiras de Pernambuco. Agamenon foi o ministro mais influente da era Vargas, foi ministro da Justiça, ministro do Trabalho. Ele, como ministro do Trabalho, ele fez a CLT, avançou nas questões trabalhistas no país, com o 13º salário. Ele, como ministro da Justiça, em 37, no Estado Novo, ele nos devolveu o direito de votar para governador e presidente da República. E Agamenon era muito altivo. Ele dizia que Pernambuco só se curvava para agradecer. Combateu aqui o cangaço, na época que ele era governador, enfrentou os mocambos no Recife, acabou um pouco com os mocambos no Recife, e que foi um governador que cuidou muito do social. Trago também figuras que nunca mais Pernambuco ouviu falar, como Nilo Coelho. Nilo Coelho fez essa estrada maravilhosa aqui de Caruaru até Petrolina. E que obra fantástica, né? A gente ia para o sertão de São Francisco na poeira. Nilo Coelho fez essa grande obra. E tem muitas curiosidades no livro. Eu faço uma palestra antes do lançamento do livro e as pessoas ficam assim impressionadas pelo nível de desinformação que existe em relação aos nossos governadores, né? Você sabia, por exemplo, que foi o próprio Nilo Coelho que deu uma grande contribuição para o maior teatro ao ar livre do mundo, o Teatro de Nova Jerusalém, que é obra de Nilo Coelho, né? Você sabe que o Hospital da Restauração, uma das maiores unidades de emergência do país, foi Paulo Guerra. E Paulo Guerra foi o vice de Arraes, que substituiu ao ex-governador Miguel Arraes, naquele momento de maior conflito e tensão no país, que foi o golpe militar. Arraes foi deposto em 62, preso em Fernando de Noronha, levado para o exílio, onde ficou 19 anos no exílio. Paulo Guerra assumiu, fez um governo revolucionário na área de saúde, e mais do que isso, ele foi o patrono de SUAP. Vê que história maravilhosa. SUAP começou lá atrás com Paulo Guerra. Marco Maciel deu um avanço muito grande depois, e o SUAP hoje é a grande alavanca do desenvolvimento de Pernambuco. Ô Magno, quantos desses aqui, ex-governadores, você teve a condição como jornalista de lidar diretamente com eles? E o que pode falar da relação direta do jornalista com o ex-governador? Vitor, eu tenho 40 anos já de profissão, né? Então eu peguei aí, como estudante, eu comecei a conviver no governo de Roberto Magalhães. Tá? Eu fui estagiário no governo de Roberto Magalhães, no final do governo Marco Maciel, para o início de Roberto Magalhães. Então, para trás, eu tive que fazer pesquisa, né? Eu fiz pesquisa sobre Etelvino Lins, Agamenon Magalhães, Moura Cavalcante, Cid Sampaio, esses
mais antigos, eu tive que fazer uma profunda pesquisa. E é um pouco da história desses novos que eu convivi. Por exemplo, eu fui secretário de imprensa de Joaquim Francisco. Então, eu vivi de perto, e tem muitas histórias no livro, sobre a campanha de Joaquim Francisco, que foi uma campanha histórica, na qual ele derrotou Jarbas Vasconcelos, foi um clássico, né? E depois eu fui porta-voz do governo Joaquim por um ano. Estava conversando na letra com o Mário Flávio, e ele estava perguntando sobre aquele banho lá em Boa Viagem, que em 91 houve aqui o surto do cólera, né? Sim. Que foi um pandemônio aqui em Pernambuco. E se espalhou de que tomar banho de mar pegava cólera, se comesse peixe pegava cólera. E Joaquim teve que tomar um banho na praia da Boa Viagem para mostrar aos pernambucanos que não corria risco nenhum tomar um banho de mar, né? E isso foi uma ideia passada pelo Collor. O Collor era presidente da República. Nós fomos, no dia seguinte ao fechamento da praia, a praia foi fechada com a cavalaria lá, né? E no dia seguinte nós fomos a Brasília, que tem uma reunião dos governadores com o presidente Collor. E Collor ficou estarrecido com aquelas imagens que correram o mundo, né? A cavalaria fechando a praia de Boa Viagem, e aconselhou Joaquim Francisco a tomar um banho de mar. Senão o pessoal não tomava mais banho de mar lá em Boa Viagem. Eu estava dando uma olhada aqui no livro, já agradecer aqui ao Magno, que nos trouxe aqui o exemplar e fez uma bela dedicatória. Muito obrigado, viu, Magno? Obrigado. Eu estava observando aqui algumas coisas que talvez as pessoas não saibam a respeito dos governadores e que estão aqui presentes no livro. Uma delas, você falou do Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães morreu em 24 de agosto de 1952. 24 de agosto de 1954... O tiro de Vargas. Morreu Getúlio Vargas. Morreu. Então, a relação... Morreu não, ele suicidou. Ele se suicidou, isso. Então, veja que a relação deles, até nisso, tem essa curiosidade, né? Eles morreram no mesmo dia, 2 anos de intervalo entre um e outro. E se não me falha a memória, o Agamenon morreu dentro do Palácio do Campo das Princesas, não é isso? Foi, exatamente, do infarto fulminante. E no caso do Vargas, ele se suicidou em um quarto no Palácio do Catete, então, sede da Presidência da República no Rio de Janeiro, né? Também conhecido como Palácio das Águias. Isso. Outro aqui, ex-governador, queria que você falasse um pouquinho sobre ele também. O general Cordeiro de Farias. Cordeiro de Farias foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Tenente combatente. E era gaúcho. Era gaúcho, foi governador do Rio Grande do Sul também. Isso. Como exatamente. que veio parar aqui em Pernambuco? Ele veio parar aqui como intervenção, né? Como interventor. Ele ficou aqui em Pernambuco como governador. Não criou laços com o Estado. Acabou a missão dele como governador e foi para o Rio Grande do Sul. Eu até procurei aqui parentes dele para ver se levava para o lançamento no Recife. Porque o lançamento lá no Recife, Vitor, eu consegui reunir familiares de Paulo Guerra, de Joaquim Francisco, Jarbas, Agamenon, Moura Cavalcante, Cid Sampaio. Mas eu tive maior dificuldade até de entrevistar gente ligado ao Cordeiro de Farias. Cordeiro de Farias, porque foi bem antigo, né? Bem antigo. Mas ele fez um governo muito voltado assim para o interior, a questão da água, o social, né? E depois, quando ele acabou, ele foi cumprir a missão dele como oficial, né? Isso, chegou a ser, inclusive, militar. Comandante da Escola Superior de Guerra. Isso. Pois é. Etelvino Lins, que você citou agora há pouco. Etelvino Lins era de Sertânia. Ele foi candidato, ou pelo menos levantou-se a possibilidade de ser candidato à presidência da República, né? Foi. Era do partido. Foi ministro, foi governador. E tem um grande episódio que marcou, inclusive, hoje até a família, quando eu estava fazendo o livro, e que fui convidar a família para o lançamento, eles estavam muito preocupados com a forma que eu tinha tratado o Etelvino Lins. Porque foi no governo de Etelvino Lins que aquele estudante, Demócrito Souza Leão, foi assassinado em frente à pracinha do Diário de Pernambuco. Um atentado, um tiro, que ele era um estudante revolucionário, que era contra o regime, né? Nós estávamos vendo uma ditadura, e Etelvino acabou entrando para a história como responsável pela morte do Demócrito Souza Leão. Como, na verdade, foi a polícia de Vargas. Foi o governo de Vargas, que estava vendo uma ditadura, que é responsável pela morte do estudante. O Etelvino, ele era do partido do Juscelino, né? Era do PSD. Isso. E, à época, ele tinha uma ala do partido dissidente e apoio do UDN. À época, era o partido contrário ao dele, mas tinha ali apoio da UDN para se lançar candidato. Mas ele não foi candidato, ou foi? Foi, ele foi eleito.
Não, mas candidato à presidência com o Juscelino ele não foi. Não foi. Mas o nome dele foi levantado. No fim do mandato dele de governador, o nome dele foi lançado. O Juscelino era governador de Minas Gerais e ele governador de Pernambuco, então teve bem próximo, né? Saudoso disputar. JK. Aliás, eles disputaram juntos, né? A indicação do PSD. E o Juscelino acabou sendo indicado do partido. Você está sabendo mais da história do que eu. Eu me interesso muito pela história. Magno, você tocou num ponto importante. Por essa história dos governadores é bem interessante. Não, Vitor, você tocou num ponto importante, porque por que eu fiz esse livro? Porque eu fiz a biografia de Marco Maciel. E até trouxe aqui, a gente já teve aqui uma entrevista comigo sobre a biografia de Marco Maciel. E foi a partir da biografia de Marco Maciel que eu despertei para a necessidade de trazer a Pernambuco uma obra que as pessoas conhecessem também outros líderes, né? Por que só Marco Maciel? Aí foi a minha ideia de buscar resgatar o legado dessas figuras, de Carlos de Lima Cavalcante até Paulo Câmara, porque tem histórias aí que os pernambucanos precisam conhecer. Eu digo que quem não conhece a história da sua cidade, consequentemente não conhece a história do Estado. E quem não conhece a história do Estado, não conhece absolutamente nada da história do país. E você, para ser um cidadão completo, um cidadão consciente, que busca os seus direitos e deveres, você tem que conhecer a história do seu Estado, né? Que contribuição os governadores deram para Caruaru e região? Teve um governador que marcou profundamente a vida de Caruaru, que foi Jaba Vasconcelos, que teve que vender um patrimônio do Estado, a CELP, para duplicar esse Estado até Caruaru. E depois até São Caetano, né? Contribuição maravilhosa que Jaba Vasconcelos deu a Caruaru. Caruaru deve muito a Jaba Vasconcelos. Então, os jovens que estão aí nas escolas, os universitários, têm que entender e compreender essa história. E temos um governador caruaruense, né? O João Lira Neto. João Lira Neto, que as pessoas não sabem que o pai da governadora, Raquel Lira, João Lira Neto, foi governador de Pernambuco por 9 meses, quando o Eduardo Campos teve que renunciar para ser candidato à presidência da República, e João Lira Neto assumiu. E João Lira Neto foi responsável também por avançar muito na área de saúde, com as UPAs, né? Foi ele, como secretário de saúde, que trouxe as UPAs para cá, para o Estado, né? E cuidou de inaugurar obras, a continuidade do governo de Eduardo Campos, né? As pessoas não sabem, por exemplo, que José Munir Ramos também foi vice e assumiu o Estado. Naquela época era por 11 meses, e é um sertanejo de Araripina. E por que José Ramos foi governador de Pernambuco? Porque Roberto Magalhães era vice de Marco Maciel, em 82, foi escolhido por Marco Maciel como candidato a governador para enfrentar Marcos Freire, naquela eleição histórica de 82. E era o grande favorito, né, o Marcos Freire? Marcos Freire era o grande favorito. E Zé Ramos era presidente da Assembleia Legislativa e teve que assumir o governo de Pernambuco por 11 meses, com a lealdade canina a Roberto Magalhães e Marco Maciel. E aquela eleição de 82 foi uma eleição extremamente tensionada, conflitos, porque houve um artifício muito grande da direita, que foi o voto vinculado, né? Foi um artifício que a direita arranjou no Congresso, que o eleitor era obrigado a votar nos candidatos do mesmo partido. Aí, isso contribuiu fortemente para a derrota de Marcos Freire. Ô Magno, um dos pontos também que as pessoas não costumam conhecer é quantos vice-presidentes nós tivemos pernambucanos, né? Por exemplo, Rosa e Silva foi vice-presidente. Sim, lá atrás. Isso é lá atrás, no começo do século XX. Uhum. Tivemos Estácio Coimbra, foi vice-presidente, também foi governador, né? Um pouquinho antes do início do marco temporal do livro, né? Que ele foi governador, acho que até 30, não é isso? No Estado Novo. Isso, foi anterior ao Estado Novo. Ainda na política do café com leite. Foi vice-presidente da República. E o Marco Maciel, que foi vice-presidente da República, até dito pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, digamos assim, era o modelo... O vice dos sonhos de qualquer presidente da República. E tem uma figura aí também, Vitor, antológica, que foi Barbosa Lima Sobrinho, né? Barbosa Lima Sobrinho foi governador de Pernambuco, as pessoas não sabem que Barbosa Lima foi o jornalista mais longevo do país, viveu 103 anos, escrevendo a coluna dele no Jornal do Brasil, e Barbosa Lima foi responsável pela entrada de uma grande figura histórica em Pernambuco, na vida pública, que foi Miguel Arraes. Miguel Arraes foi secretário da Fazenda de Barbosa Lima Sobrinho.
Daí ele foi prefeito do Recife e governador do estado. Há pouco você falava sobre os embates aqui, né? Nós tivemos mais recente o embate entre Jarbas e Eduardo Campos. A gente tem um pouco disso também no livro, Magno? Tem, claro. A história da eleição de Jarbas, quando Jarbas foi eleito e reeleito, né? E a história do embate dele com Eduardo Campos. Na reeleição de Jarbas, tem uma história muito interessante, é que Jarbas não queria ir para a reeleição e convidou o empresário João Carlos Paes Mendonça para ser governador de Pernambuco, para ser o candidato dele, porque Jarbas era contra a reeleição. Houve um almoço no Palácio Campo das Princesas, do qual João Carlos Paes Mendonça participou, e ele disse, um empresário bem sucedido, né? Já tinha feito muito para Pernambuco, supermercado, bom preço, e agora shopping e tal e tudo, veio de Sergipe, apaixonado por Pernambuco, aqui se radicou, né? Mas ele não aceitou o convite de Jarbas. Se Jarbas tivesse apoiado João Carlos Paes Mendonça, nós teríamos um modelo muito parecido com o do Ceará, né? Porque o Ceará era o estado dos coronéis, né? E a partir de Tasso Gereissati, que era um empresário de grande visão, o Ceará deu uma mudança brusca na sua história, né? Passou do estado dos coronéis para o estado empresarial pelas mãos do Tasso Gereissati. Talvez se João Carlos Paes Mendonça tivesse aceito esse convite, Pernambuco tivesse entrado nessa rota, né? Ô Magno, você falou há pouco também sobre a questão da biografia e esse desafio extra que é lidar com os familiares, quando você está falando ali sobre a construção da imagem de um indivíduo, né? Os familiares têm a sua visão, querem que essa visão permaneça, isso pode entrar em conflito com a visão do biógrafo. E mais ainda se o personagem está vivo. E talvez até mais se o personagem ainda está em atuação política. E aí eu estou te perguntando sobre o deputado federal Mendonça Filho, que foi governador também. Governador por 9 meses também. Como é biografar alguém que está vivo e em atuação política? Você tem que conversar com ele, entrevistar, checar os fatos, né, do que ocorreu e também pegar um pouco da história do que ele fez nesses 9 meses e relembrar também que Mendonça não foi apenas um governador por 9 meses. Na verdade, Jarbas deu muitas atribuições a ele. Eu lembro que eu fui cobrir a privatização da CELP, no Rio de Janeiro. O leilão foi lá. E quem estava à frente do processo da privatização da CELP era Mendonça Filho. Jarbas entregou tudo a Mendonça Filho, confiou cegamente no processo a Mendonça Filho. Portanto, ele governou junto com Jarbas. Ele foi Jarbas delegou muitas funções a Mendonça Filho. Isso é importante, porque revela a confiança, né? E Mendonça, quando Jarbas se afastou para ser candidato ao Senado, Mendonça deu uma contribuição muito grande, que foi acabar as obras que estavam em andamento e sem querer assumir aquilo como se fosse um governo dele. Mas ele sempre dizia que era a continuidade do governo de Jarbas Vasconcelos, a lealdade, né? Esse sistema, no caso, é o mesmo com o ex-governador Paulo Câmara, que hoje é presidente do BNB, né? A relação foi essa, entrevistá-lo no processo de biografia. Sim, claro. Paulo Câmara, José Munir Ramos também, né, que está vivo também, né? José Munir Ramos, que foi governador por 9 meses. Carlos Wilson também foi vice-governador, mas Carlos Wilson já morreu, mas eu entrevistei muita família. O André Campos, por exemplo, que foi deputado estadual e é irmão de Carlos Wilson. Liguei muito para André, conversei muito com o André, chequei todas as informações em relação ao governo de Carlos Wilson, porque isso é um trabalho de garimpagem, entendeu? A família de Cid Sampaio, por exemplo. Cid Sampaio foi o grande governador da retomada do processo de desenvolvimento de Pernambuco. Que o livro Leões do Norte se reporta à questão dos governadores, porque Pernambuco era considerado o estado Leão do Norte. Engraçado que naquela época as pessoas que estavam em São Paulo, Rio, no Sul, chamavam o Nordeste de Norte. Quando o Norte é Amazonas, isso, é Pará, é Roraima e tal e tudo. Mas Pernambuco foi conhecido como Norte, era o Leão do Norte pela pujança econômica e também pela tradição de enviar políticos notáveis para Brasília, porque Pernambuco sempre teve uma contribuição muito grande nesse processo em Brasília. Pernambuco sempre teve uma bancada muito atuante, ministros e tal e tudo. No caso Marco Maciel, que você falou aí, Marco Maciel ocupou os cargos mais importantes desse país.
de deputado estadual até presidente da República interino, né? Foi ministro da Casa Civil, foi ministro da Educação. Marco Macedo teve um processo importantíssimo na Constituinte, né? Na eleição Tancredo Neves, quando ele juntou a direita em apoio a Tancredo Neves. Então, Pernambuco sempre foi um estado que teve lá em Brasília uma presença muito significativa. Então, meu caro Victor, tudo isso é um trabalho, como eu disse, de garimpagem. O Cito Sampaio, por exemplo, teve uma filha de Cito Sampaio que não tinha visto nada sobre o livro, estava dando uma entrevista lá à imprensa no dia que foi o lançamento no Recife. Ela disse, não, eu vou ter que ler o livro para saber se realmente ele escreveu corretamente sobre o meu pai e tal. E depois ela me ligou. Disse, Magno, tudo que você escreveu sobre o meu pai, fidedignamente, eu atesto. Então isso é muito importante para um repórter, um jornalista, um pesquisador, ter o reconhecimento da família, né? Como você disse, de pessoas que já se foram, né? Magno, quando você começava a explicar aqui sobre a montagem do livro, lembrou que a governadora está ausente do livro em virtude do exercício, está no exercício do cargo. Você pensa na atualização, findado o mandato, ou se ela renovar o mandato ao fim de um segundo mandato, uma atualização que é um personagem importante, a primeira mulher claro. Que assume o... Primeira leoa, né? A leoa. Você pensa em atualizar, então? Sim, claro, claro. Se ela for reeleita, vou ter que esperar mais 4 anos, né? Seus eleitores estão bem atentos a isso, porque acompanham você e veem que você tem uma visão bem crítica do governo. Não, eu não tenho mais. A minha crítica em relação a Raquel não tem nada de pessoal. A minha crítica é administrativa. O que eu critico nelas são os erros administrativos e políticos, porque a Raquel é uma pessoa que não faz política. Raquel brigou com a Assembleia Legislativa. Raquel não se dá bem com o Tribunal de Contas, não se dá bem com o Tribunal de Justiça, não tem uma relação boa com a bancada federal. Então, eu não consigo entender como a pessoa consegue administrar o Estado sem fazer política. E aí ela está sofrendo essas consequências desse isolamento dela. Ela não dá autonomia à equipe dela, os secretários. Se eu conheço algum auxiliar de Raquel que tenha destaque no governo dela, eu não conheço. O governo dela é ela e ela própria, né? Ela divide um pouco com Priscila e tal, mas você vê nas redes sociais, todo tipo de notícia do governo é ela que vai lá para as redes sociais e tal e tudo. O governo de Eduardo não era assim, o governo de Jarba não era assim, o governo de Joaquim não era assim. E governar é você ter equipe, é você delegar. Eu sou editor de um blog, que eu tenho 12 funcionários, entre o blog e a Rede Nordeste de Rádio. E eu não. Por quê? Porque eu não posso fazer só. Ninguém faz nada só no mundo, né? Você tem que ter equipe, né? Então, acho que eu critico ela nesse sentido. Então, em função disso, os erros começam a aparecer, né? Tem vezes que ela está já no 3º ano do mandato dela, praticamente encerrando, e ela não consegue reagir nas pesquisas. Porque os segmentos, os professores estão insatisfeitos com o governo, os médicos, as polícias militar e civil, tudo isso. Eu não conheço um segmento nesse estado que esteja satisfeito com o governo de Raquel. Então a gente já pode esperar aqui novas edições com atualizações, não só no caso de Raquel, mas sempre que tivermos um novo governador, ele vai integrar essa lista aqui de biografados. Espero que eu seja da família do Matusalém, né? Que viva... Vá adiante, claro. Que viva até por mais outros governadores, né? Olha, o livro Leões do Norte, do Magno Martins, foi escrito publicado pela editora Eu Escrevo. O Magno hoje tem o evento de lançamento na Câmara de Vereadores aqui de Caruaru. Qual o horário, Magno? A partir das 19 horas. 19 horas tem uma palestra, então o Magno vai apresentar alguns desses fatos, outros mais, lá na Câmara de Vereadores. É acesso livre, pessoal? Livre. Chegou. O lançamento de livro é público. A gente divulga pelos meios de comunicação, não tem convite. Aquelas pessoas que se interessarem pela obra podem aparecer lá na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas. E aí vai poder adquirir o livro e receber o autógrafo do autor. Isso. Muito bem. 7 da noite lá na Câmara de Vereadores. E, claro, tem o encontro com o Magno aqui, segunda a sexta-feira, no Frente a Frente, a partir das 6 da tarde, não é isso, Magno? Isso. Aqui a gente está com uma audiência muito privilegiada, né? Estou muito feliz aqui com vocês que dirigem aqui a rádio, que estão fazendo o dia a dia da Rádio Cidade, e a repercussão que eu sinto é muito grande aqui do nosso programa aqui, Frente a Frente, que já tem 18 anos, o meu blog tem 19, vai fazer 20 anos o ano que vem, e o Frente a Frente, ele é mais novo um ano, né? Então, a gente tem
nessas andanças que eu tenho feito pelo Estado, lançando o livro, eu sinto a repercussão que é profunda do nosso programa, o Frente a Frente, que é um programa político. O Pernambuco é muito politizado, então ele gosta de programas políticos. É isso aí. Magno, obrigado pela presença aqui. Sucesso certamente teremos no lançamento. O livro já é um sucesso e eu agradeço mais uma vez aqui pelo meu exemplar. A Renata também ganhou o dela, autografado. Muito obrigado, viu, Magno, pelo presente. Lerei com atenção, com bastante cuidado, porque sem dúvida alguma é super importante, né, para a gente, como profissional de comunicação, conhecer esses personagens e para a população em geral. Muito obrigado, Vitor. Só lembrando que hoje em Caruaru e amanhã em Vertentes, também estarei amanhã lá na Câmara de Vereadores em Vertentes, também lançando esse livro. Eu já percorri mais de 30 municípios, porque o meu objetivo, eu não fiz esse livro para ganhar dinheiro, eu fiz esse livro para abrir claridão na mente e no coração dos jovens para conhecer a história do seu estado e daqueles governadores que contribuíram para o estado avançar como Pernambuco avançou. Já estivemos muito melhor. Hoje já estamos atrás do Ceará e da Bahia, por isso que lá atrás nós fomos o Leão do Norte. Infelizmente, Pernambuco não está caminhando como caminha hoje a Bahia e o Ceará. Mas as pessoas têm que conhecer a história desses gestores, desses personagens, desses mitos como Agamenon Magalhães, para terem um conhecimento na faculdade, nas escolas, e não passarem vergonha de não saberem quem foram esses personagens que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Obrigado, Magno. Bom, nós fechamos aqui o Manhã Cidade desta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela audiência. Aline Souza já está por aqui, ela chega agora com Vai Pedir o Quê? Até amanhã, sexta-feira, aqui em mais uma edição do Manhã Cidade.